Quero apenas dizer que dar o meu testemunho antes de abrir as perguntas que a nossa equipe de bastidores seleciona. Dar o meu testemunho. A espiritualidade existe. Se você está decepcionado, decepcionada com as religiões e os religiosas, existem pessoas decentes e indecentes em todo lugar. E existem pessoas que vivem uma espiritualidade genuína dentro, muros adentro, intramuros, de religiões formalmente organizadas. E há pessoas que vivem espiritualidade também muito bem, fora dessas barricadas da fé, que são partidos de crença, a bem dizer. Todavia, questione, use o seu senso crítico, avalie o que realmente é útil a você. Preste atenção em pessoas que dizem que estão com autoridade de textos sagrados. Textos sagrados, para serem tratados como sagrados, têm que ser interpretados com espírito de sacralidade. E o que nós vemos muito frequentemente são pessoas querendo endossar seus pontos de vista, suas blasfêmias, suas atitudes autocráticas, para não dizer inconfessáveis, e suas intenções de se locupletarem com religião, por exemplo, a simonia, a venda de coisas sagradas. Há extremos. Pessoas que querem dizer que tudo tem que ser sempre de graça, só utilizar a hora livre, porque a gente não dá importância, então só o tempo livre, durante o dia com outro trabalho, e só o tempo livre, o que sobra, eu dedico à espiritualidade. Que um grupo inteiro de pessoas seja assim, tudo bem, mas os líderes de um movimento não poderem, a pessoa que está à frente não poder se dedicar em caráter exclusivo a uma atividade, é não dar importância, é não dar valor. Temos os extremos. Pessoas que abusam com intenções políticas e financeiras tão só. E outras que estão preocupadas com a aparência de santas, com a aparência de desinteressadas. Não devemos buscar a aparência de nada. Devemos buscar a essência e a sinceridade dos nossos propósitos. Filtremos os extremos opostos. Busquemos a síntese. E, repito, tenha cuidado com quem diz que está com a autoridade dos textos sagrados. Essa autoridade tem que ser provada, primeiro com bom senso. E depois a interpretação sempre existe. Nunca algo pode ser lido de maneira literal, porque a pior forma de se interpretar alguma coisa, a mais superficial, a mais perigosa porque distorce, é a forma literal de interpretar. Textos sagrados, quaisquer correntes espirituais existem para nos estimular a ouvir a própria consciência, não caprichos pessoais, não gosto do ego, não conveniências de grupo, não eu tenho muita vontade de que isso seja verdade, eu não gosto dessa informação. Isso não é consciência, isso é o ego esperneando. São idiosincrasias, são cristalizações pessoais que às vezes vêm de outras vidas, muitas vezes foram constituídas nessa mesma encarnação. Eu particularmente não gostava da reencarnação. Na adolescência, quando fui bastante questionador desses assuntos, agnóstico, bastante agudo quer dizer, agudo no criticismo em relação a esses fenômenos, eu achava simplesmente primário e infantil existir a reencarnação. Mais velho eu fui compreender que era uma racionalização do meu desgosto da ideia de voltar ao plano físico. Voltar, em vez de nos libertar, e não voltar mais para aqui. Tudo tão difícil, as pessoas estão separadas umas das outras, tão enlouquecidas em seus diversos distúrbios. Quando você vê pessoas também muito veementes no ataque a religiões, preste atenção, algumas são pessoas de bom coração, algumas estão sendo bem sinceras, algumas se tornaram ateias e acreditam até que são ateias. Acredito que algumas sejam, no nível até profundo. A maior parte é só no plano consciente e pré-consciente. E elas estão contra a opressão das religiões, as hipocrisias das religiões, mas nós devemos estar contra isso em todo lugar, na política, no meio acadêmico, no meio profissional, empresarial, em todo lugar.
E essas pessoas percebem que a atitude anticlerical, anti-religião formal, reconhecendo que houve muitos abusos perpetrados pela história das religiões, resolvem colocar num pacote só, elas não percebem que fazem isso. Então, há pessoas bem intencionadas, às vezes filtre também essas pessoas. Busque a sua experiência. Eu vou falar o que eu disse há poucas semanas aqui. Desconheço. Pode existir. Desconheço. É porque é só o pudor de não dizer com muita convicção de que isso não pode acontecer. Porque se alguém disser que é um meditador avançado e ateu, eu posso ser inclinado a dizer que ou essa pessoa está mentindo, que não é experimentada quanto está dizendo em meditação, em oração, em experiências paranormais e místicas, ou essa pessoa não é ateia e está com vergonha de dizer. Porque também em alguns ambientes acadêmicos é elegante dizer que é ateu, ateia. Mas vamos dizer que pode existir ser ateu, ateia e ser um meditador veterano, veterana. Uma pessoa dedicada a disciplinas de meditação, à busca da cultura e do conhecimento espirituais também. Incluo nessa prática da meditação diária ou da oração, como se queira dizer, de qualidade, sistemática, profunda, a leitura com afinco dos bons autores de espiritualidade. Nós vemos são pessoas especialistas em outras áreas quererem falar sobre o que não estudam o suficiente. Só a área de religião comparada, que é uma disciplina acadêmica séria, meu Deus, antropologia, etnologia, psicologia transpessoal, parapsicologia mesmo, todos os estudos, os relatórios sobejos relacionados à pesquisa sobre médiums. Se alguns amigos me acham grande médium, vão ver outros médios como Chico Xavier, no século XX, considero um dos médios históricos da história da humanidade. O Edgar Cayce, aqui nos Estados Unidos, os médiuns que trabalharam com Kardec no século XIX, os médiuns antes de surgir o kardecismo, que é uma corrente cristã, entre outras. A pessoa pode concordar ou não. Nós nos desligamos do movimento kardecista, com todo respeito ao movimento kardecista, nos desligamos do movimento católico, com todo respeito ao movimento católico. E ninguém vai ser salvo, é melhor ou pior que ninguém por pertencer ou não pertencer a esse ou aquele agrupamento religioso. Você tem que seguir a sua consciência também dentro ou fora de um agrupamento religioso. Porque em algum momento, um pastor, um padre, um doutrinador espírita, uma pessoa livre de religiões, como a minha pessoa aqui, né, vai dizer alguma coisa com que você não vai concordar. Continue sem concordar. Esteja aberta a avaliar. Não concordei, por que eu não concordei? A gente tem que ser autocrítico. A boa crítica tem base na autocrítica. Por que eu não concordei? Me desagradou. Bem, por que me desagradou? Vamos avaliar. Ok, feito isso, ponderando bem as razões, a pessoa deve continuar com as suas opiniões. Ponto. Com o tempo, é possível que ela adquira mais experiência, amadureça, elucide-se e até dê razão à pessoa de quem ela discordou de alguma coisa, de alguma opinião apresentada. Mas então, se depois ela já tem experiência, conhecimento e percussência bastantes para dizer, agora eu enxergo, então, nesse momento, ela vai ser obrigada diante de sua consciência e diante de Deus a seguir aquele princípio. Enquanto ela não compreendeu, não, é o contrário. Estamos no universo de consciência e não de obediência.